As duas punições que o Pérez recebeu não afetaram o resultado da corrida, então bora falar da própria corrida, de como o mexicano dominou a noite em Singapura. E nisso eu acho que a gente tem que tirar o sombreiro pra ele, porque, cara, ele conseguiu manter a cabeça fria apesar do Leclerc estar no encalço dele, num circuito de rua à noite com a pista úmida, e de estar com essa ameaça de punição no rádio, né? Ouvindo já que ia ser punido se não abrisse 5 segundos, ele aceitou o desafio, foi firme. E nisso ele abriu 7 segundos e meio, que garantiu a vitória para ele na pista. E com o desconto do tempo foi para 2.2, que já foi aqui confirmado pelo site oficial da Fórmula 1. E isso para mim garante a performance de gênio, até porque o próprio Verstappen, que é o mestre da pista úmida, passou reto depois de tentar ultrapassar o Lando Norris. E isso é um golpe muito grande, porque, vamos ser sinceros aqui, nessa temporada 2022, ninguém está pilotando melhor nesse estilo de pista, mais ou menos molhada, do que o Verstappen. E foi assim que ele venceu na Hungria. Se você se lembra, eu vi o podcast do R Final sobre o GP da Hungria, você vai lembrar. Se não viu, acessa aqui no Spotify, tem no portal High Speed também, lá na High Speed TV no YouTube, que a gente falou um pouco mais disso. Mas o Verstappen tem um tipo de tocada que ele pode sair rodando que ele consegue manter a cabeça no lugar. E hoje a pista estava difícil até para ele, né? Ele conseguiu ganhar algumas posições, fato é, né? Mas ele largou mal, que não é o costume dele. Foi de 8º para 12º, se eu não me engano. Tava disputando com uma Haas ali na primeira volta. E ali teve esse erro com o Lando Norris. Isso pelo menos me surpreendeu bastante, porque eu esperava pelo menos um pódio do Verstappen se tratando dessa condição de pista. Mas não deu certo. 7º lugar só para ele hoje. E a adesão do título, por enquanto, fica pro GP do Japão. Durante a semana no meu Instagram eu confirmo as estatísticas do que ele precisa para ser campeão lá. Então fica ligado lá no meu Instagram, @naterrafinal, para ver esse post. Porque nesse momento eu não tenho essa estatística. Eu tô gravando esse podcast no domingo à noite, logo depois da corrida. Então eu peço desculpa aí, por a informação não tá completa. Mas durante a semana, se Deus quiser, você vai ver tudo. Assim que eu souber algo de alguma coisa, vou postar lá no meu feed. Se bobear, até a hora que tá saindo esse podcast eu já tenho. Então fica ligado aí para acompanhar durante a semana. Mas outros destaques que não estão aqui no meu Instagram estão aqui no podcast com o nosso engenheiro. Hoje ele vai falar aqui quais foram os pontos principais da corrida para ele, né? Perguntei essa semana o que tinha chamado a atenção dele na corrida. E é claro que ele gravou um áudio sobre isso. Mais uma vez na R-Final, nosso amigo Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Bom, como piloto não tem nem o que dizer. Sérgio Pérez largou bem, manteve o primeiro, andou rápido quando tinha que andar, cuidou quando tinha que cuidar, administrou quando tinha que administrar e acabou. Foi disparado o melhor piloto da corrida. Ponto. Não tem o que colocar. Agora, o pessoal sabe que eu gosto de falar de estratégia, né? Tem aquela análise que eu faço até inclusive para automobilismo virtual. E se há uma coisa que eu posso dizer é que tivemos sim um nó tático. Sabe de quem? Da pista em relação a todo mundo. E eu tô falando nó tático em cima de piloto, em cima de estrategista, em cima de comentarista, em cima de todo mundo. E por que isso? Cara, primeiro porque tivemos chuva. E uma coisa que as pessoas não entendem é que quando se trata de secar pista, muito pouco é por causa de temperatura. A temperatura lá estava quente, mas não é bem temperatura que seca a pista. O que seca é índice UV, é incidência do sol que seca a pista. Eu gosto sempre de lembrar o exemplo que quem viu a Stock City comigo em Santa Cruz do Sul, eu fiz uma análise sobre isso, falando justamente da temperatura fria do ar, mas estava muito quente a pista e que acabou selando o destino da corrida, por estar muito quente. E por quê? Porque a incidência do sol estava alta. É a incidência do sol que seca a pista. E como é que você vai ter incidência do sol numa pista de uma corrida feita à noite? Vocês entenderam o problema? Então é por isso que demorou tanto para secar a pista. Porque não tinha incidência do sol, era à noite. Então, por isso, até eu falei, essa pista não vai estar seca antes da volta 40. Lá para 75%, 80% da corrida. E foi exatamente o que nós vimos. Ela só ficou seca para valer a partir da volta 40, 42, 45. Por quê? Porque não tem incidência do sol. Era só carro passando, que ajuda, mas não resolve. E ainda tinha um outro problema, né? Porque além da pista
semi-úmida, você tinha a pista muito fria por causa dessa situação e não tinha raio UV para ajudar a esquentá-la. E aí o que acontecia? Os pneus não atingiam a temperatura ideal. Hamilton reclamou isso várias vezes e não foi só ele. E aí com isso você tinha dificuldade para manter o carro na pista, por isso também o motivo de tantas batidas. A pista muito fria que não ajudava o pneu a aquecer. E outra coisa também, você não tinha emborrachamento por ter chovido antes, não tinha emborrachamento da pista, no natural dos carros passando no trilho. Então isso também não ajudava a diminuir a aderência, que já era baixa com a temperatura fria dos pneus e ficou menor ainda por causa da falta de emborrachamento. Então foram duas coisas que tornaram a vida dos pilotos difíceis até depois da pista seca. Tá? E isso ninguém previu, ninguém conseguiu ter uma leitura clara de corrida. Basta ver Russell botando pneu cedo demais, slick cedo demais, os pilotos que ficaram muito tempo, e aí fizeram a aposta certa, tentaram se manter muito tempo com os pneus intermediários para tentar segurar ele até o momento que a pista estivesse seca, minimamente seca, para poder botar pneu slick. Então essa foi a única coisa que, em matéria de estratégia, que acertaram. O resto foi tudo na hora, foi tudo no improviso. E aí vimos muitas mudanças de posições, muitas batidas, muito safety car que também não ajudou na estratégia. Então você coloca essas coisas na conta, podemos dizer que o verdadeiro rei da estratégia foi a pista, que deu nó tático em todo mundo, né? Coisas que só uma corrida à noite e num circuito de rua que pode trazer para você, né? É isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos. Tá aí, ó, o Yakuri mandando vendo também nos assuntos da pista. Você vê que... Mais uma vez, você vê como é que isso foi o assunto do fim de semana. Vamos colocar uns dados aqui. Os pilotos não conseguiram virar abaixo de 1,45 no sábado e no domingo. Tanto que o tempo da volta mais rápida do Russell foi 1,46. E no sábado, com a pista um pouquinho mais escorregadia, principalmente naquele trecho embaixo da saída do viaduto do estádio de futebol, o tempo do Leclerc foi 1,49. Então foi incrível assim o que aconteceu. Então realmente estava um jogo de xadrez aquilo lá, né? Diga o próprio Hamilton, que se deu mal tentando ultrapassar o Vettel, porque saiu um pouquinho do trecho seco, pegou aquela parte mais escura que não estava molhada de poça de água, mas estava úmida. E ele escapou ali, perdendo a disputa contra o ex-tetracampeão. Sobrou mesmo o nono lugar para ele, atrás do Vettel que chegou em oitavo. Então essa realmente foi uma situação quase nova, porque em 2017 eles tinham pego um pouquinho de pista molhada em Singapura, na pista à noite, mas foram só nas primeiras voltas daquela corrida. Não foi com a corrida quase inteira como aconteceu em 2022. Então isso já vai servir de base para as equipes, do tipo, vamos ficar espertos para Singapura, porque pode acontecer de cair outra chuva no ano que vem. Já entra assim num patamar tipo da Malásia na Fórmula 1, né? Quem acompanhava a categoria uns anos atrás aí, lembra quando tinha o GP da Malásia, e caiu algumas chuvinhas no fim de semana, principalmente na corrida. Então acho que Singapura se encaixa nesse sentido agora. Um lugar com muito calor, mas com essa chuva que pode atrapalhar a corrida. Inclusive com esse agravante que o Arcuri falou, não ter o sol para secar, já que a prova é disputada à noite. Então essa situação bem interessante e bem incomum do que eles vão encarar a temporada inteira em corridas à noite, né? Se tratando de corridas à noite. Porque nem outro tipo de corrida à noite é disputada nessas condições. A gente tem Bahrein e Qatar, que vai voltar no ano que vem, que são disputadas no meio do deserto. Abu Dhabi também. Arábia Saudita também. Então é pista seca totalmente, né? Por isso que Singapura agora vai se encaixar numa situação especial. Fica aqui a expectativa para o que pode acontecer nos próximos anos. Eu tô ansioso. Já pensou se cair um toró igual foi na Malásia em 2012? Lá aqui. E a pista começa a secar e acontece a situação parecida com a disputa de 2012 da Malásia, que o Pérez quase passou o Alonso e o mexicano quase ganhou a corrida correndo de Sauber contra o espanhol que estava correndo pela Ferrari. É uma coisa boa para a gente imaginar. Vai que acontece de novo. Mas enquanto esse duelo não chega, o jeito é esperar a próxima corrida dessa temporada, que é o GP do Japão, na semana que vem. Corrida que pode decidir o campeonato lá em Suzuka. Então fica ligado aqui para você não perder nada dessa análise. E fica ligado também no meu Instagram, @NatanRFinal, Natan com TH, para você ver os posts de automobilismo que eu posto por lá. E também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed lá, com @Portal High Speed no Instagram.
Portal High Speed no Spotify e @HighSpeedTV no YouTube. E aí você não vai perder nada das categorias do geral. A gente tem o Alucinados por Velocidade toda terça-feira, 9 horas da noite, no horário de Brasília. Tem o Área de Boxe que eu faço com o Luiz Felipe Ramos, toda sexta-feira, 10 da noite. Lá com o Luiz Felipe Ramos também, com eles falando sobre essa corrida de Singapura, dando mais insights sobre isso. Não perde, fica ligado lá. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço! Olha o cruzar, humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta